Eu quero dar um bom dia, ou boa noite, ou boa tarde de salvação para que todos que estão ouvindo em qualquer hora possam receber as bênçãos do Senhor pela direção dessa palavra e pela a descoberta, a revelação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo, esse quinto vídeo que nós estamos começando a gravar agora, nós vamos fazer inicialmente uma preleção para o entendimento melhor de todas aquelas pessoas que possam pesquisar ou possam ver esse vídeo, assistir esse vídeo sem qualquer compromisso, porque o compromisso não é nosso, o compromisso é do Senhor Jesus, que vai clareando a mente de cada um daqueles que ouvem, que procuram, que se esforçam e que buscam na palavra de Deus o conforto maior, conforto espiritual para a sua vida terrena. Então nós vamos começando dizendo a você que ainda neste vídeo nós vamos deixar a demarcação, que nós vamos aqui revelar por intermédio da palavra do Senhor o reino de Deus. Nós vamos começando numa pequena preleção para que os irmãos que certamente, não costumeiramente, leiam a Bíblia ou que não tiveram contato, são os irmãos que me conhecem, onde eu passei como trabalhador, como empregado, como professor. Os irmãos que me conhecem, eu não era crente na época, e eu tenho certeza que esse vídeo vai servir muito para todas as famílias, os filhos desses irmãos, para esses irmãos, o contato, a oportunidade que eles vão ter de conhecer Jesus Cristo e aplacar no seu coração um grande prazer, uma vontade simples e uma maneira de viver muito mais integrada com a sua família, com os amigos, com os seus parentes. Nós estamos dizendo a você que no capítulo 2 e 3 do livro de Gênesis, você pode ler depois, que é muito salutar, é muito bonito, Deus criou um jardim e colocou naquele jardim, no lugar chamado Éden, ele colocou o homem para habitar naquele jardim. E o homem habitou durante o período daquele jardim, tendo todas as bênçãos dadas por Deus, o alimento, na presença do Senhor todos os dias, mas como já muita gente sabe, até pela tradição, que o homem caiu, porque está lá dizendo que ele comeu uma fruta que não era própria para eles se alimentarem dela, porque Deus havia dito que no dia que eles comessem daquela fruta, certamente eles morreriam. E por influência do demônio, veio, assim, vamos dizer assim, fantasiado de serpente. Ele, com a sua esperteza, fez com que Eva comesse e desse ao seu marido Adão para comer. Esse fruto era um fruto diferenciado, meus irmãos, que nós vamos decorrer. Você vai entender que não tinha nenhuma maçã, que se a árvore era da vida, era do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal não pode ser uma fruta comum. Então isso é uma figura que nós vamos, ainda no decorrer de outros vídeos, dar uma noção do que seja o fruto dessa árvore da vida, dessa árvore do bem e do mal, e consequentemente do que era ali naquele momento a árvore da vida. De um lado tinha o caminho torto, de outro lado o caminho reto. De outro lado tinha uma árvore da vida, e que nós sabemos agora quem é a vida. A vida é Jesus Cristo. A vida é Jesus Cristo. E quem é a árvore do conhecimento? A árvore do conhecimento é exatamente quando o homem
pela sua vontade natural de querer crescer, de ser egoísta, entendendo que poderia viver sem Deus, entendendo que Deus estava mentindo, que ele não morreria porque a serpente tinha dito, vocês não morrerão. Certamente, você não come dessa árvore, não é por outra coisa, porque se você comer, você vai ficar igual a ele. E esse egoísmo natural do homem que perdura até hoje, nós vamos tecer considerações no decorrer de outros vídeos que você vai nos acompanhar. Essas coisas chegaram no mundo e fizeram com que o mundo ficasse diferente a partir daquele evento. A terra foi amaldiçoada, o homem foi expulso, Adão e os filhos prosperaram, mas veio depois o dilúvio. Noé, homem de Deus, interviu na história, teve filhos, chegou até Abraão. Na chegada, quando você começa a entender do livro de Gênesis para frente, depois do capítulo 10 para frente, 15, chegou Abraão. E Abraão foi o pai abençoado por Deus para ser o pai de todas as famílias do mundo, e todas as famílias do mundo foram abençoadas por Abraão. Aí começa uma grande história dos hebreus que, em um determinado período da sua existência, ficaram escravos do Egito. E aí Moisés, escolhido por Deus, ficou encarregado da libertação de todas aquelas pessoas, dos hebreus, dos judeus, do seu sangue. Era Moisés que libertou. As considerações sobre o livro de Êxodo, nós vamos também fazer no decorrer das nossas explanações, de pequenos vídeos no decorrer. E Moisés recebeu do Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, as tábuas com os 10 mandamentos, e deu-se ali a antiga aliança, que foi somente vencida com a chegada de Jesus Cristo. Com a chegada de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chegou, Jesus Cristo fez uma nova aliança pelo Evangelho da Graça. E nós vamos ter uma continuação do que seja o Evangelho da Graça. E é assim que nós vamos começando a movimentar o Evangelho do Senhor. Então, só para você ter uma ideia do Evangelho da Graça, a implantação da sua igreja, e, consequentemente, Jesus Cristo semeou a palavra e implantou naquele período da estada dele aqui, o reino de Deus. E nós vamos dizer aonde está o reino de Deus e aonde está você morando, situado no reino de Deus. Você vai, a partir do outro vídeo, você vai saber como é o reino de Deus, onde é o reino de Deus e como você vai morar no reino de Deus. Eu estou agradecido por esses prenúncios que nós fizemos aqui. E o irmão pode rodar o outro vídeo, a numeração seguinte, que nós vamos dizer e vamos falar da implantação do reino de Deus por Jesus Cristo. Amém? E eu agradeço a oportunidade.